Nossa, hoje, em sessão plenária, ministros do Supremo Tribunal Federal voltam a julgar a ação que questiona restrições impostas na Lei de Planejamento Familiar, a Lei 9.263/96, para a realização de esterilização voluntária, a laqueadura para mulheres. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora, via Zoom, na entrevista ao vivo, o advogado Marcos Vinícius Lopes, que preside também a Comissão de Direito da Saúde da OAB Piauí. Boa tarde, presidente, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Felipe, pelo convite e boa tarde para o telespectador. Presidente, vamos falar então sobre esse assunto, né? Essa discussão que volta à tona, né? O Supremo Tribunal Federal discute novamente essas restrições que afetam principalmente as mulheres, né? O que a gente pode esperar dessa discussão a partir de hoje? Hoje já tivemos uma mudança significativa através do voto do ministro Zanin. Ele trouxe uma divergência em relação aos votos anteriores do ministro relator Carlos Nunes Marques e do ministro Flávio Dino. Então, ele trouxe qual diferença? A questão da idade mínima. E a idade mínima de 18 anos, sem o requisito cumulativo de já ter filhos. Ou seja, hoje a lei diz que tem que ter mais de 21 anos ou ter 2 filhos. Então, ele já trouxe essa diferença, né? Essa divergência em relação ao voto dele. E, em seguida, o ministro André Mendonça já disse que vai divergir também dos votos dos outros 3 ministros. Então, é algo que ainda deve levar um tempo para poder encerrar um julgamento longo, mas que vão ter mudanças. Verdade, que você que está ouvindo ou acompanhando através da Rádio Jornal, as laqueaduras e vasectomias são procedimentos cirúrgicos de esterilização que funcionam como um método contraceptivo. Na prática, permitem que homens e mulheres não optem por ter filhos, né? Essa intervenção cirúrgica de esterilização. Agora, presidente, essa lei, a gente vê que tem a Lei de Planejamento Familiar de 96, né? Então é uma lei que já tem aí pelo menos 20, né, quase 30 anos. E um ponto que chama muita atenção é essa questão dessa restrição, principalmente para mulheres. Isso, de alguma forma, se é repensado, gera uma demanda quando se toca nessa pauta dessa esterilização? É uma demanda bem sensível, a gente está falando do corpo de cada pessoa. Então, eu entendo que existe esse clamor popular por conta desse julgamento, justamente por conta disso. A gente vem em sociedade evoluindo, é uma lei que de fato já tem quase 30 anos, e passou por uma atualização, né, uma modificação, em 2022, através da Lei 14.443, que já trouxe algumas diferenças. Por exemplo, a idade mínima anteriormente era de 25 anos, passou para 21 anos, hoje já está sendo discutido para ser, a partir de 18 anos, atingiu a maioridade, já teria direito ou o homem de fazer a vasectomia ou a mulher de fazer a laqueadura. Outros pontos importantes, Felipe, a respeito dessa modificação, é justamente que antigamente precisava do consentimento do parceiro, ou seja, para você realizar esse tipo de procedimento, você tinha que ter uma autorização prévia do seu parceiro. Hoje em dia não tem mais isso, mas antes, para a mulher fazer a laqueadura, ela precisava ter o aceite do seu esposo e vice-versa. De certa forma, já é um progresso. Já houve um progresso nessa questão. Agora, também, uma dúvida que fica, nesse sentido, nesse contexto, né, existe algum tipo de exceção prevista, apesar de existir esse requisito de idade ou de número de filhos? São requisitos que não são cumulativos. Eu vou dar um exemplo. Uma jovem hoje que tem 19 anos, que tem 18 anos, mas que ela já tem os 2 filhos, ela pode estar fazendo o procedimento sem nenhum problema. Então, não são requisitos que precisam andar juntos, não precisa ser maior de 21 anos e já ter os 2 filhos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também é
essencial para você fazer a solicitação, você tem que fazer sua solicitação com antecedência mínima de 60 dias. Então, eu vou dar um exemplo na data de hoje, dia 12 de março, para você fazer hoje o seu parto, já com esse procedimento, você teria que ter feito essa solicitação 60 dias antes. Certo. No caso do homem, é o mesmo procedimento ou muda também essa questão de autorização, de ter quantidade de filhos? Mesmo requisito, a questão da idade e questão também da quantidade de filhos. Ocorre que, claro, o homem ele não vai estar ali fazendo o parto no mesmo dia como a mulher. Ele poderia estar fazendo esse procedimento numa data posterior, mas também obedece essa parte dos 60 dias de antecedência. Doutor presidente, a gente vê muito que a discussão dessa lei, ela gira muito em torno do direito à escolha das pessoas, né, de ter esses procedimentos, o direito ao próprio corpo, mas quem não atende esse requisito, de alguma forma, então, existe algum tipo de judicialização nesse sentido, ou realmente tem que se cumprir esse requisito para que se realize esses procedimentos? Sim, existe a questão da judicialização, você pode estar recorrendo a isso, a gente sabe, vou dar um exemplo clássico relacionado a isso, mulheres que têm a questão da trombofilia. Então, assim, ocorrem muitas perdas gestacionais, tá? Por conta justamente de ter que tomar medicamento, da questão de muitos abortos anteriores. Então, são fatos que são justificáveis você estar realizando um procedimento antes de cumprir esses requisitos. Presidente, então a gente fica no aguardo, né, dessa discussão no STF. Acredita-se que, pelo andar da carruagem, vai ocorrer essa alteração mais uma vez, ou ainda é muito cedo para tentar prever alguma coisa? Ainda é cedo, mas eu acredito que nós vamos ter mudanças. Já tivemos hoje uma mudança de posicionamento, uma divergência relacionada à idade, que eu acho importante, a questão de apenas da maioridade, né, dos 18 anos, sem ter que ter exigência de ter 2 filhos ou não. Então, hoje, o voto que foi aberto pelo ministro Zanin foi de que, se você tem apenas 18 anos, tendo ou não filho, você já poderia estar realizando o procedimento. Eu acredito que possa ser uma corrente que vá seguir com alguns votos durante esse período de votação. Inclusive mostra um pouco de amadurecimento sobre esse entendimento do núcleo familiar, né? Que a gente, inclusive o IBGE em pesquisas, né, tem abordado muito isso, essa questão dessa modificação dos núcleos familiares, que muitas vezes são constituídos por famílias sem filhos, né? Então, acho que esse entendimento pode haver um amadurecimento nessa questão, por exemplo. Exatamente. A gente sabe que tem pessoas com condições bastante precárias e que esse controle acaba sendo essencial para garantir uma qualidade de vida para esses pais. Às vezes não é só algo tão opcional, é realmente uma necessidade daquela família e um desejo deles de não ter filhos por conta disso. Ok. Quero agradecer aqui a presença do presidente da Comissão de Direito da Saúde, Dr. Marcos Vinícius Leal. Presidente, muito obrigado pela disponibilidade e pela participação. Eu que agradeço o convite, queria só deixar aqui para você que está nos acompanhando, caso você tenha interesse de realizar esses procedimentos, você deve procurar a UBS mais próxima da sua casa, manifestar o interesse de realizar esse procedimento. Depois será marcado uma reunião justamente de planejamento familiar. Em sequência, você é atendido ali por um médico ou por uma equipe multidisciplinar para poder lhe repassar outros métodos contraceptivos, além desses, da laqueadura e da vasectomia. E se ainda assim for a sua vontade, você assina ali um termo de consentimento para poder realizar o procedimento. Olha, é muito importante saber desse tipo de informação. Obrigado mais uma vez, presidente. E agora a gente vai